Olá, gente, vamos lá então aqui para nossa segunda videoaula, tá? Na aula anterior a gente falou aí sobre as configurações básicas da área de trabalho, né? Então, só lembrando, sempre que a gente entrar, vamos direto lá em janela, espaço de trabalho, verificar se a gente está nos clássicos essenciais, que é o que a gente vai usar aqui no nosso curso, e redefinir os clássicos essenciais para que todas as ferramentas estejam exatamente onde a gente vai usar, tá? Aqui hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas básicas de desenho de vetor, vai começar a entender aí como funcionam as curvas de Bézier, né, que é a base das âncoras, dos pontos de ancoragem do vetor, tá? E para isso a gente vai usar aqui algumas ferramentas, tá? A gente vai usar aqui a ferramenta de retângulo, beleza? Que eu pressionando em cima, ele também tem o retângulo arredondado, ferramenta elipse, ferramenta polígono, ferramenta estrela e ferramenta clarão, que a gente não vai ver por enquanto, as demais a gente vai ver, tá? A gente vai usar aqui também a ferramenta caneta, né? Que tem caneta, adicionar ponto, excluir ponto e ponto de ancoragem, né? E a gente vai ver também aqui as informações de cada uma que tem aqui por cima aqui, né? As opções a partir dessas ferramentas, tá? Então a gente vai começar aqui sempre lembrando vocês que se você colocar o mouse sobre a sua ferramenta nas versões da Adobe a partir de 2020, ele vai ter essa pequena animação mostrando para você o que a ferramenta faz. Então aqui ele já está contando para a gente que o que? Ela faz aqui você clicando e arrastando, pressionando o mouse e arrastando, ele vai criar um retângulo, né? Ou uma outra ferramenta qualquer. A gente ainda vai ver as ferramentas de seleção, ó, que ela mostra aqui que ele seleciona e move a imagem, e aqui ele seleciona e move os pontos, tá? Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer? Né? Criar um quadrado, né? Um retângulo, perdão. Como é que você faz isso? Ferramenta de seleção, ferramenta de retângulo, vou clicar, pressionar e arrastar o mouse, né? Não tem como eu mostrar o vídeo aqui para vocês da minha mão, mas o que eu estou fazendo é clicando, pressionando, ou seja, eu não tiro a mão do botão, né, do mouse, né? E aí eu vou arrastando até o tamanho que eu quero desse retângulo, tá? Ok? Criado o retângulo. Bom, eu quero mover esse retângulo, né? Se eu for tentar clicar nele com a ferramenta retângulo e criar outros, ele vai ficar criando vários retângulos e eu não vou mover. Vou apertar aqui outra tecla de atalho, Ctrl Z para voltar esses dois retângulos. Então, como eu faço para mover? Aqui, ó, a gente vai usar a ferramenta de seleção, tá? Que é importante a gente olhar aqui na frente, as principais ferramentas vêm com uma letrinha. Essa letrinha quer dizer o quê? Que eu consigo alternar de uma ferramenta para outra só pressionando essa letra, né? Então aqui, ó, o meu retângulo é a ferramenta M e a minha ferramenta de seleção é a ferramenta V. Eu estou com a ferramenta retângulo, né? Então eu vou apertar V, ó, ele vai mudar o meu cursor aqui e a partir daí eu consigo mover esse objeto para qualquer lugar, né? Se eu apertar M, ele vai abrir aqui a opção de eu criar um novo retângulo, tá? Ou a forma que tiver selecionado aqui, né? Então eu apertei o Z aqui, ó, o V ele vai para a ferramenta de seleção e o M ele volta aqui para a ferramenta de retângulo, tá? Vou pressionar o V, tá? Ferramenta de seleção, ou clicar lá, cliquei nesse retângulo e vou jogar ele fora, tá? Apertando o delete, né? Então aqui, ó, se eu clico e pressiono, ele vai abrir um retângulo sem manter proporções, né? Da maneira que eu queira aqui. E se eu quiser fazer um quadrado que tem todos os lados iguais, o que eu vou fazer? Vou pressionar o Shift do teclado, né, a tecla Shift, né? Enquanto eu pressiono e arrasto. Então, ó, ele vai abrir o objeto com todos os lados iguais, proporcional, tá? Beleza? Então, sem Shift eu vou abrir da maneira que eu quiser, com Shift eu vou abrir ele proporcional, tá? Tem um outro segredinho aqui, né? Quando eu abro ele tanto proporcional ou não, né? Ele vai abrir sempre do ponto que eu cliquei para o lado que a minha mão foi. Então aqui eu estou vindo com a mão para a direita e para baixo, mas eu posso vir com ela para a esquerda, para cima, para a esquerda e para baixo, ou para a direita e para cima, tá? Mas eu posso também fazer essa abertura a partir do centro da onde eu cliquei. Para isso eu vou pressionar a tecla Alt
tá? E vou abrir do meio para fora, olha a diferença, ó. Para as laterais, de esquerda para baixo, do meio para direita para baixo, esquerda para cima, esquerda para baixo, ou pressionando o Alt a partir do centro para fora, tá? E aqui, né, o Shift para fazer proporcional, se eu apertar Shift e Alt, ele vai fazer proporcional a partir do centro, tá? Então eu posso criar um retângulo com as proporções abertas, com a proporção fechada através do Shift, né? Com o Alt a partir do centro, Shift Alt proporcional a partir do centro, tá? Beleza? Isso acontece com todas as ferramentas, tá? A ferramenta de retângulo arredondado, ó, a mesma coisa, né? Shift eu faço ela proporcional, Shift Alt a partir do centro, alterei, né? Pressionei aqui em cima para aparecer as outras ferramentas e vou na ferramenta de elipse, ela funciona do mesmo jeito, né? Desproporcional aqui, proporcional aqui, tá? Com todas as medidas iguais. E até chegar no polígono é a mesma coisa, tá? O polígono, por definição do Illustrator, ele vem aqui com 6 lados, tá? Então, ele vai vir aqui com 6 lados, tá? Agora eu posso, aqui eu abro uma outra opção também, que a gente pode ver, que ao invés de clicar e arrastar, né, para criar esses objetos, o que eu posso fazer? Eu posso dar um clique na tela e ele vai abrir algumas configurações para mim. Aqui no polígono ele abre o raio, né? Para quem não sabe o que é o raio, é a medida do centro até a borda desse polígono, né? Então eu vou colocar aqui um raio de 500 e o número de lado, tá? Aqui 6 lados é o padrão, ó. Vou apertar aqui o V novamente, ferramenta de seleção, vou colocar aqui mais ou menos no centro, tá? Vou pegar a ferramenta de polígono de novo, o M, tá? Vou clicar novamente e eu vou fazer um polígono aqui. Opa, acabei pegando um retângulo aqui. Deixa eu voltar para o polígono. Vou pegar aqui a ferramenta de polígono, vou clicar novamente e vou abrir aqui um de 3 lados para ser um triângulo. Olha só. Posso clicar novamente aqui no polígono e abrir um de 25 lados. Ele vai virar quase um círculo aqui, tá? Beleza? Vou dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo que tem nessa tela e apertar o Delete para apagar, para mostrar para vocês que tanto também o retângulo quanto o retângulo arredondado e a elipse, eles também têm essas funções, né? Então, clicando aqui no retângulo, dando um clique na tela, eu consigo definir uma largura específica, vou colocar aqui 900 pixels, para uma altura específica, 300 pixels, certo? No retângulo arredondado, a mesma coisa, só que ele abre aqui o raio do canto, que é a distância da borda até o meio do raio, tá? O meio ali do cantinho dele. Então eu vou colocar aqui para a gente ter uma noção, 700 por 900, então esse aqui vai ser vertical, com um raio de canto de 50. Olha lá como ele ficou, ferramenta de seleção para a gente ver ele na tela. Vou abrir um outro aqui para a gente ver as diferenças. Então aqui eu vou abrir um pouquinho menor, colocar aqui 600 por 800 e vou colocar esse raio aqui maior, de 60, né? Então por aí a gente vai vendo as diferenças, tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais do ajuste do raio aqui. Mais uma vez, Ctrl A, Delete, tá? A ferramenta de elipse, idem. A gente pode colocar aqui a altura e largura. Então eu vou colocar aqui para exagerar 1200, 1200 por 40. Então ele vai criar uma forma bem estranha aí, né? E eu posso criar proporcional aí, né? Então eu vou colocar aqui 1200, 1000 por 1000, tá? A gente cria um círculo aí perfeito, beleza? O polígono a gente já viu. E a ferramenta estrela, ela funciona da mesma maneira, ó, cliquei e arrastei, só que a estrela e o polígono elas sempre partem do meio, tá? Mesmo eu não estou clicando Alt, e eu posso dar um clique aqui nela, e aqui é interessante, né? Aqui os pontos, né? A gente já viu, né? Eu posso criar aqui uma estrela de 5 pontas, posso criar uma estrela de 13 pontas, posso criar uma estrela de, sei lá, 50 pontas e por aí vai. E a outra coisa importante da estrela é o raio, né? A gente tem o raio 1 e o raio 2, né? O raio 1 é o tamanho dela final e o raio 2 é o tanto que essas pontas do meio vão estar para dentro, né? Para ficar mais fácil da gente entender,
vou colocar aqui o raio externo de 300, o raio interno de 150, tá? Então, deixa eu fazer só com um pouco menos, menos pontas aqui, vamos fazer com 13 pontas, só para a gente entender, tá? Então, vou fazer a mesma coisa agora, só que com um raio bem menor interno. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 50. Tá vendo? Então o mesmo raio forma uma forma diferente, né? Ou o mesmo tamanho. E aqui eu vou colocar um raio bem pequeno, 250, né? Bem grande, 250, um raio 2. Então ele vai criando essas formas aqui, tá? São essas possibilidades de forma que você tem, tá? Ctrl A de novo, vou deletar aqui, tá? Então a gente já viu aqui a ferramenta de seleção, a gente viu também as ferramentas de forma e agora a gente vai ver aqui um pouco sobre a ferramenta de seleção direta e as opções que ela tem para começar a alterar os vértices do nosso polígono vetorial, né? Que é a base aí da ilustração vetorial. Então a gente vai usar aqui a ferramenta de seleção direta, a caneta e a ferramenta de forma, tá? Então primeiro eu vou pegar aqui uma forma comum, ferramenta retângulo. Vou, ao invés de clicar e arrastar, dar um clique na tela e definir um tamanho específico para ela. Vou colocar 800 por 800 aqui, certo? Ferramenta de seleção, pressionei a tecla V, coloquei mais ou menos no centro aqui. E aí eu vou lá na ferramenta de seleção direta, que é a tecla A, tá? A diferença delas é a cor, né? O V, ferramenta de seleção, é pretinha, eu movo ela para onde eu quiser, tá? E a ferramenta de seleção direta é a ferramenta A, que o que ela vai fazer? Ela vai selecionar ponto por ponto de cada pixel, tá? Esse botãozinho aqui a gente fala um pouquinho depois dele, tá? Numa próxima aula, mas ele é para arredondar os cantos aqui, ó. É só você pressionar e arrastar. Você pode fazer todos os ângulos ou pode fazer um ângulo só. Então essa ferramenta ela para de editar a forma como um todo e vai editar ângulo a ângulo, né? Clicando nela e arrastando na linha que ela tá, né, no segmento que ela tá, ela vai mexer, ó, só uma das laterais, tá? Então eu cliquei num ponto e pressionei sobre a linha e arrastei, né? Ela vai, a hora que eu soltar, ela vai parar, tá? Se eu clicar em um ponto e pressionar sobre esse ponto, ela vai mexer só aquele ponto, tá? Vou voltar aqui, cliquei no ponto, sobre a linha eu vou mover, né, aquele segmento ali, ou de cima ou de baixo aqui, ó. Sobre o ponto eu vou mover exclusivamente o ponto, tá? Isso você consegue deformar, né, e criar imagens de polígonos e vetores a partir disso, tá? Porém, aqui a gente só tem reta, correto? Como que a gente pode fazer para transformar essa reta em curvas, né? Para começar a fazer um desenho mais elaborado. Aqui em cima a gente tem o converter, né? A gente tem aqui o converter em pontos, tá? E o converter em âncoras em suave, tá? Que é as ferramentas que a gente vai usar hoje. Essas demais aqui a gente ainda não vai usar, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, no ponto que eu quero, vou clicar no ponto de esquerda para cima aqui e vou selecionar aqui o converter pontos em âncora. Olha aqui o que ele vai fazer, né? Ele vai abrir, além do ponto, duas alças que a gente chama aqui, ó. O Illustrator também vai colocando o nome, ele chama de âncora e alça, tá? Se eu tiver uma curva como tá aqui e apertar no converter pontos em canto, ele vai pegar e voltar como tava, tá? As alças, gente, as alças, o que acontece? A partir de cada uma delas, ó, eu posso movimentar a minha curva, tá? Criando formas a partir disso daí, tá? Aqui tem um truquezinho, né? Aqui você pode ver que toda vez que eu mexo uma alça, a outra vai se mexer também, tá vendo? Eu uso essa alça aqui da direita, a da esquerda se mexe também, tá? Ela vai se alterando também. Mas eu quero mexer só a alça da direita. O que eu vou fazer? Vou pressionar o Alt, ó, e a partir daí ela vai mexer uma alça só, tá? Isso para qualquer um dos objetos, tá? Eu posso transformar qualquer um em curva aqui e ele vai funcionar do mesmo jeito. Arrastando eu movo, segurando sem segurar a alça eu movo a linha como um todo, né? Eu altero essa linha como um todo. Segurando a alça
eu vou alterar só daquele lado ali para fazer as minhas formas, tá? Isso é muito importante a gente entender isso. Então, hoje o que vai ficar da aula é entender essa seleção de pontos, né? O que acontece se eu clico na linha, o que acontece se eu clico no ponto, como eu transformo uma curva em reta, né? Em segmento de canto, né? Ou como eu transformo uma reta em curva, tá? Então aqui, ó, ou eu transformo em curva, né? Ou em reta, tá? Então isso é muito importante agora e entender um pouquinho como funcionam essas alças. Elas sempre vão se compensar a não ser que eu aperte o Alt e aí ela vai alterar essa alça, tá? Vou clicar aqui novamente na ferramenta de seleção, não a seleção direta, a seleção geral. Vou deletar, tá? Vou criar um outro quadrado aqui, tá? Para falar uma coisa aqui que é importante também. Ferramenta de seleção, coloquei ele no meio, tá? Tô com o meu quadrado pronto, qualquer outro desenho eu quero diminuir o tamanho dele, tá? É só eu chegar com a ferramenta de seleção no canto dele, ó, e eu consigo mover esse canto, né, mover aqui o tamanho do objeto como um todo, né, mover da maneira como eu quiser, mas preste atenção, é a ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção direta vai mexer no ponto, né, a ferramenta de seleção na imagem como um todo. E se eu quiser manter a proporção disso, é só apertar o Shift, tá? Então se eu for no canto, né, ele vai diminuir aí, né, do canto que eu tô para o canto oposto. Nas laterais é a mesma coisa. Quero diminuir para o meio, apertei o Alt e Shift e ele vai diminuir para o meio aqui também, tá? Então vocês vão vendo aí que as ferramentas elas mudam, elas vão mostrando o que está acontecendo com elas, tá? Como eu deixei de exercício para vocês, a ideia aqui, eu vou deixar a resolução aqui, é desenhar um rostinho bem simples. A gente vai partir desse quadrado, tá? Então eu vou deixar ele com 800 por 800, apertei a letra V, ferramenta de seleção, coloquei aqui no meio, tá? E vou começar a mexer nesses quadrados aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é usar a caneta, que a gente não usou ainda, né? A caneta é uma ferramenta de desenho, ó. Se eu vou clicando e arrastando, eu consigo criar segmentos de reta a partir dela. Com a minha forma selecionada, a caneta tem uma outra função ali, ó. Quando eu chego na linha, ela vai criar aqui um maisinho, ó. Tá vendo que ela muda de um asterisco para um mais? O que acontece aqui? Ela vai falar para mim que aqui eu posso criar um novo ponto. Olha que legal, né? Apertei aqui a letra A, né? Alterei lá para a ferramenta de seleção direta. Vou pegar aqui em cima, né? Se eu segurar o Shift, esse ponto aqui vem alinhado. Se eu não segurar o Shift, ele vem solto aqui, tá? Então eu vou manter alinhado e vou puxar ele aqui para trás, ó, tá? Shift, coloquei aqui, tá? Vou de novo, ferramenta caneta, qual que é a letra dela? Letra P. Fui lá, apertei aqui para criar mais um canto. Letra A, vou mover esse canto para cá, como se fosse aqui o nariz do meu personagemzinho. Preciso mover o queixo dele aqui, ou posso criar um personagem um pouco diferente, né? Vou apertar aqui novamente a letra P para virar a canetinha, certo? E vou puxar aqui, ó, mais uma vez o A para trazer para frente. Vou começar a modelar aqui uma face, tá? E assim eu vou seguindo, eu vou criando pontos, ó. Vou criar vários pontos aqui para ficar mais fácil. Movendo os pontos da maneira que eu quiser, ó. Olha só. Vou mover esse cara aqui mais para trás, fazer um queixo aqui para ele, né? E por último, tá? Eu vou criar um ponto aqui no meio, eu posso vir clicando também na ferramenta, ó. Vou mover novamente, então vou lá, ferramenta de seleção direta. E por último, eu vou criar uma curva a partir dele, né? Convertendo aqui os pontos em âncora suave. Posso mexer nessas alças aqui para deixar como eu quero, tá? E termino esse objeto. Quero mover o objeto, né? Ferramenta de seleção, vou mover ele para onde eu quiser, tá? Dá pra gente ficar brincando aqui horas e fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, pegar uma outra forma. Vamos pegar aqui um círculo e criar um olho, ó. Vou botar aqui o círculo, mover ele um pouquinho, dar uma distorcida para parecer um pouquinho mais um olho aqui, né?
e aí eu vou vir com outro círculo inserir dentro, né? Então a gente começa a olhar as formas geométricas, tá? Importante saber, ferramenta de seleção, dando uma revisão na aula aí, vai mover o objeto como um todo. Ferramenta de seleção direta vai mover e editar cada um dos vértices desse vetor, né? Que são as curvas de Bézier, inclusive transformá-lo em curva, se for o caso, né? É vir aqui e alterar para curva, né? Vou alterar outra aqui para a gente ver, tá? Ferramenta de caneta, nesse caso aqui a gente vai usar para adicionar, né? Adicionar ou retirar pontos, certo? Ou ainda, né? Vou adicionar aqui para a gente ver. Vou adicionar o ponto aqui. A gente ainda pode usar essa ferramenta que a gente vai ver mais na frente, que altera o ponto de ancoragem para curva, sem precisar ir lá em cima, tá? A gente ainda não viu ela, podem ficar tranquilos, mas é só para mostrar para vocês aqui, né? As opções, e aí vale dar aquela famosa fuçada, né? A gente viu aqui também, além da caneta e as ferramentas de seleção, as ferramentas aqui de criação de retângulo, retângulo arredondado, ferramenta de elipse e ferramenta polígono e de estrela, tá ok? Até o nosso próximo encontro, por enquanto é isso aí.